Band, que é os donos da bola RS, e olha, com muitas informações sobre a dupla Grenal. O Grêmio de olho na liderança do Campeonato Brasileiro, o Inter tentando emergir de uma crise gigantesca, mas de imediato o nosso assunto é Copa do Brasil, que estão definidos os confrontos das oitavas de final. Cadu, na Central Band do Esporte, boa tarde. Boa tarde, Meneghetti. Boa tarde a todos. Estão realmente definidos os confrontos das oitavas de final. Nesse momento está acontecendo na CBF o sorteio dos mandos de campo, que em seguidinha eu informo. Mas os confrontos dos clubes gaúchos. O Grêmio enfrenta o Atlético Paranaense, o Inter pega o Fortaleza e o Juventude enfrenta o São Paulo nas oitavas de final da Copa do Brasil. Meneghetti, em seguidinha eu trago os mandos de campo de Grêmio, Inter e Juventude nessa fase da Copa do Brasil. E em seguida nós vamos, inclusive, debater aí a Copa do Brasil. Você está vendo na tela aí os confrontos. O Juventude pegou o adversário mais difícil, né, o São Paulo. O Internacional vai cumprir carnê contra o Fortaleza e o Grêmio tem o Atlético Paranaense. E quando eu digo cumprir carnê, é porque o Internacional será o campeão da Copa do Brasil. Por que eu estou dizendo isso? Porque não sou eu que estou dizendo. É o vice-presidente, agora supervisor de futebol do clube, Pedro Afatato, que disse ontem ao Daniel Oliveira na Rádio Bandeirantes. Uma entrevista muito segura do Afatato, aliás, quero elogiá-lo em primeiro lugar pela entrevista e pela sua segurança ontem pela manhã, a gente já fez referência aqui, e ele disse que o Internacional, os resultados virão num curto espaço de tempo, resultados positivos, e que ele tem certeza de que com uma conquista, e foi questionado pelo Daniel, pelo João Batista, de que nível de conquista, ele falou, por exemplo, o Campeonato Brasileiro, mas falou que há outra competição em andamento. Como eu acho que o brasileiro está um pouquinho difícil para o Internacional ser campeão, eu acho que está, não vou dizer impossível, mas está um pouco difícil, então acho que ele está fazendo referência à Copa do Brasil e o Inter cumpre carnê contra o Fortaleza. Ganha os 2 jogos e vai adiante. Tirando o brilhante sarcasmo... Meu ou do Afatato? Meu ou do Afatato? Quem disse isso é o Pedro Afatato. Tá bom, que mas tem enormes serviços prestados ao Internacional, diga-se de passagem. Tu sabe muito bem. E é um dirigente sério. É sério, mas é discurso de dirigente, né, Meneghetti? Não, peraí. Ribeiro, o Pedro Afatato não diria isso no microfone potente da Rádio Bandeirantes se não tivesse calçado em alguma informação que só ele tem. Os dirigentes mentem nos veículos mas mentir é outra coisa. Dizer que não vai contratar é contratar, a gente tem que entender que o futebol permite isso. Mas o Pedro Afatato é vice-presidente eleito do clube, chegou agora, aterrissou agora como supervisor do futebol, segundo ele mesmo disse, para organizar o departamento, disse isso um mês, 3 semanas atrás, quando ele foi guindado a essa condição, para organizar o departamento, portanto, eu acho que não estava devidamente organizado, e disse ontem que as conquistas virão, e foi questionado. Mas o que é conquista? Porque, por exemplo, tem torcedores do Inter, Ribeiro, e eu falo isso com propriedade, que acham que terminar o Campeonato Brasileiro em 9º é uma conquista. Hoje é. Eu me incorporo nessa tese. Mas o Afatato não aceitou isso. Conquistas de título, tem 2 competições. Mas ele vai dizer que isso, ele não vai dizer, nunca pode dizer isso. Não, tu acha que um dirigente vai chegar no microfone e vai dizer assim, conquistas virão aí, mas que conquistas? Tem uma competição vai começar outra. O discurso é tão fácil de dizer que o presidente do Grêmio, quando assumiu, disse que ia transformar o Grêmio no maior clube do Brasil, da América. E foi um mico, né? Foi um mico. E o Afatato, eu não posso dizer que ele cometeu um mico, porque o ano não terminou ainda. Se chegar no final do ano, vamos supor que chegue no final do ano, o Internacional termina o brasileiro em 15º, 14º. E que caia fora nas quartas de final da Copa do Brasil. Aí sim o Afatato falou com a verdade. Eu vou dizer uma manchete, porque nós vamos discutir depois quando vier mando de campo, porque o mando de campo é que vai definir a minha opinião. É 1 da tarde o mando de campo, né? Mas, se o Inter jogar segunda fora, eu vou dizer pra vocês aqui, ó. Tá fora. Tá fora. Barbaridade. Baseado no quê, Ribeiro? Baseado no Internacional, Daniel Oliveira. Daqui a pouco a gente debate, Olha só, Falcão está no comando do Internacional há 3 jogos. Em cada partida, uma nova escalação por motivos diferentes. O treinador ainda não conseguiu dar uma cara ao time. Falcão voltou e houve festa no Beira-Rio. A empolgação fazia parte, com um ídolo tão grande como ele, mas todos sabiam que a fase não era boa. O treinador recebeu como herança uma sequência de 6 jogos sem vitória. Em 20 dias de trabalho, Falcão mudou pouco e agora o número de partidas sem vencer subiu para 9. A motivação tem que vir interna, tem que vir da gente pra gente. Não que o Falcão tenha que nos falar ou fazer um trabalho diferente, não. Eu acredito que cada um jogador tem que vir a campo e vir no treinamento e entrar dentro de campo com sua maior determinação, que é a nossa própria vontade. O primeiro jogo foi contra o Palmeiras, quando o Inter promoveu a estreia de Marcelo Lomba no gol. Rafinha foi testado na lateral esquerda e Andrigo recebeu mais uma chance na equipe titular. O Inter perdeu por 1-0. As convocações de William e Rodrigo Dourado para a seleção olímpica fizeram Falcão mexer na equipe para enfrentar a Ponte Preta. Fabinho virou lateral direito e Anselmo foi o volante.
Valdívia começou o jogo pela primeira vez desde a lesão, em novembro do ano passado. O empate por 2-2 aconteceu depois que Ariel marcou este gol. O argentino virou titular contra o Corinthians. O que ajudou foi o fato de Nico Lopes, com uma virose, ter sido preservado dos treinos. Falcão teve mais desfalques. Fernando Bob estava suspenso, Fabinho foi o volante. Mais à frente saiu Gustavo Ferrares e entrou Seiras. Na lateral direita, Hernando jogou improvisado e Leandro Almeida foi colocado na zaga. Em 3 jogos, muitas mudanças no time e 2 gols marcados. Por outro lado, 4 sofridos. Eu não gosto de dar muito peso à vitória urgente, porque se falar em vitória urgente, o peso acaba sendo maior. O jogo de quinta-feira nos dá a possibilidade de uma recuperação. Difícil, claro que é difícil, é o Cruzeiro, que também está numa situação. Falcão tem a chance de se recuperar na quinta-feira. O Inter enfrenta o Cruzeiro em Belo Horizonte, para o time poder dizer que, além de Falcão, a vitória também voltou. Eu diria que as dificuldades são para as pessoas maiores. E eu tenho a convicção que a gente vai ter uma subida e, à medida que o tempo vai andando, a gente vai conseguir fazer ainda um bom campeonato. Auxiliado pelo nosso Caco Veloso, o Felipe Duarte fez um minucioso trabalho de análise tática deste Internacional de Paulo Roberto Falcão. Diga lá, Felipe. Pois é, o Falcão tem 3 jogos e 3 sistemas táticos diferentes, tá? Nas 2 primeiras aparições do time do Falcão, ele repetiu o sistema tático, que é um 4-4-2, ou desmembrando ainda mais, é um 4-4-1-1. Por quê? Eu vou explicar. Vai aparecer na tela o primeiro sistema tático, tá? Apareceu contra o Palmeiras em casa, depois contra a Ponte Preta. Essa escalação que está aparecendo foi o time que jogou lá em Campinas. Fabinho improvisado na lateral, os 2 zagueiros, Paulão e Hernando, Jefferson na esquerda, Fernando Bob e Anselmo formando a dupla de volantes, Sacha aberto pela direita, Ferrares aberto pela esquerda, o Valdívia solto pelo meio, buscava a bola desde trás e se aproximava do Vitinho para o tabelamento. Inclusive um gol saiu dessa forma. E o Vitinho era a referência lá na frente. No jogo contra o Palmeiras, tira o Valdívia e põe o Andrigo. O Andrigo era o jogador mais próximo do Vitinho, mas se repetiu esse modelo tático, o 4-4-2. Foi assim que jogou contra Palmeiras e Ponte Preta. No primeiro tempo contra o Corinthians, mudou-se de novo o sistema tático. E aí passou por um 4-1-4-1, que é um volante posicionado, uma linha de 4 no meio campo e um centroavante. A linha de 4 defensiva mudou de novo. O Hernando foi improvisado na lateral, Paulão e Leandro Almeida como dupla de zagueiros e Arthur na lateral esquerda. O Anselmo, o volante posicionado, o Fabinho se desprendia um pouco mais, o Seiras não era aquele armador completo, ele recuava para buscar o jogo, Valdívia e Vitinho abertos e o Ariel lá na frente. Uma crítica a esse modelo para mim, tá? Valdívia e Vitinho não conseguiram acompanhar os laterais do Corinthians, estourava tudo lá atrás, tanto no Hernando como no Arthur, que cansaram de levar a bola nas costas no primeiro tempo. Poderia ter sido, inclusive, maior a vantagem do Corinthians. Qual é o posicionamento do Seiras? Tu conseguiu achar o posicionamento do Seiras? É o que eu ia falar. Tu conseguiu achar, porque o pessoal não sabe. É brilhante. Qual é o posicionamento do Seiras, afinal? Me diz. Esse era o posicionamento inicial, né? Jogando aberto pelo lado esquerdo. Um volante pela esquerda e o Fabinho volante pela direita. Os dois deveriam fazer aqueles corredores ali, mas a história do videogame, o primeiro jogo, lembra muito o Seiras. Que é o Pong, aquele que a bolinha vai, volta, né? Vai de lado a lado. Isso aí. Que esse foi o Seiras no primeiro tempo. Achei que o Seiras jogou mais. Seu telejogo. É um telejogo. Telejogo. O telejogo. Ele vai de um lado. É o avô, bisavô do videogame. É o primeiro videogame, é o telejogo. Era assim, ó. Isso aí. E aquela bolinha vai, né? E vai e volta. Esse foi o Seiras no primeiro tempo. Eu até achei que no segundo ele eu botei isso aí, eu tenho um velho lá em cada tirada, lá ainda funciona, eu botei pro meu filho, ele achou que era um negócio da idade da pedra. Bom, eu pode explicar pro meu filho esse tempo que não como é que era sem internet, que não havia telefone celular, e que só havia 5 canais de televisão. Os caras assim, não é possível. É mais ou menos a mesma coisa para explicar que para um cara que vivia sem eletricidade e o cara que vive com eletricidade. Bom, mas tem o Inter do segundo tempo, né? Tem o Inter do segundo tempo contra o Corinthians, o terceiro sistema tático adotado pelo Falcão, que daí sim, foi praticamente uma revolução, né? Foi o 3-5-2. 3 zagueiros, pode colocar aí a nossa imagem. 3 zagueiros posicionados, né? O Paulão, Leandro Almeida e Hernando. O Sacha passou a ser um ala direito. E essa era uma ideia até que eu já vinha trazendo há algum tempo, tá? De transformar o Sacha em ala. Acho que ele tem virtude para isso. O Jair era o volante posicionado, já que o Anselmo se lesionou. O Fabinho e o Seiras continuavam como os volantes de chegada. O Arthur pelo lado esquerdo, bem mais solto que o Sacha, é verdade, mas aí méritos do Corinthians. Nico Lopes solto e na frente o Ariel. Nico Lopes ora caía pelo lado esquerdo, ora pelo lado direito como ponteiro, mas ficava como
solto ali na frente, atrás, na verdade, do Ariel, que era a referência na área. Eu quero dizer o seguinte, ó, em primeiro lugar, que eu não responsabilizo o Falcão pelas mudanças táticas nem de nomes. Ele foi levado a isso, ele teve que encontrar soluções dentro de um plantel escasso do ponto de vista qualitativo. Ele não tem lateral direito reserva, ou não tinha até ontem à tarde. O Internacional reforçou o seu time e reforçou o time do jogo amistoso que vai ter aí comemorativo aos 10 anos da conquista da Libertadores. Os dois times estão reforçados com a chegada do Ceará, que daqui a pouco a gente vai discutir. Mas eu gostei do Sacha, eu achei inventiva e criativa a ideia do Falcão de colocar o Sacha. O menino Nico Lopes entrou muito bem no jogo, deu outra movimentação. Então eu acho que e o Seiras, ele conseguiu pegar o Seiras, o Falcão, no intervalo do jogo e colocar ele na tomada. E aí ele ganhou uma bateria e foi outro jogador. Jogou posicionado, né? Então o Falcão mudou o time do intervalo. A palestra do Falcão do intervalo, aqueles 15 minutos, fez bem para o time do Internacional. Desses 3 modelos, Meneghetti, aí é a minha opinião, lógico, não sei se vocês concordam, para mim, que jogou melhor foi com 3 zagueiros, tá? Claro que pela situação de jogo, no segundo tempo contra o Corinthians. Situação de jogo, o Inter se atirou para o ataque e deu espaço para o Corinthians, poderia ter feito 2 e levado 4. Não tomou nenhum e não fez nenhum. Mas eu achei um modelo que pode explorar melhor as deficiências e as virtudes do Inter. Acho que o Sacha pode se dar bem nessa posição. Claro, se tiver um lateral de ofício, melhor ainda. Não sei se vai ser o Ceará. O lado esquerdo segue desguarnecido. Acho que o Arthur não é esse jogador. Mas principalmente porque liberou o Seiras para jogar. Tá? E principalmente porque o Nico Lopes perde a responsabilidade de marcação. Ele pode ficar solto lá na frente. Não gostei do Ariel, mas quem sabe Nico Lopes e Valdívia, ou Nico Lopes e Vitinho. Eu iria, sendo o Falcão, lógico, manteria esse esquema com 3 zagueiros. Eu acho excelente, parabéns, Felipe. Acho que é uma aula que você está dando de tática para nós aí, porque nos ajuda, e vou dizer mais, ajuda todos a entender um pouquinho o que está acontecendo de campo. Porque quem olha o jogo jogado, não vê nada, né? Então, eu acho que esse material que nós estamos produzindo ajuda a entender um pouquinho o que o Falcão está fazendo. Agora, vamos para a prática. A prática é o seguinte, tudo isso testado agora nessa fase é uma bomba na mão. Sim. Por quê? Se já não há um entrosamento, os jogadores já não se acham. Então, a cada jogo, tu muda o time, muda o sistema tático, a coisa só piora. Mas o Internacional não consegue... Mas o Falcão chegou a menos de um mês, ele está tentando encontrar o sistema ideal. Mas o Meneghetti... Falcão, uma coisa é o fato, pouco tempo. A outra coisa é a consequência disso, que é o que importa, infelizmente. O que importa agora, não interessa se o Falcão tem 3 jogos, chegou a 10 dias. O Internacional está caindo pelas tabelas. Tem algumas mudanças. Esse é o efeito prático. Algumas não mudanças. adianta. Isso na tua opiniãozinha, né? Não a opinião do Pedro Afatato, que diz que o Nacional será campeão. Né? Não veio. E depois... O Pedro Afatato encerrou a questão do rebaixamento. Tu acha? Encerrou. Não tem mais debate sobre rebaixamento. Não, o Nacional vai ser campeão. O Nacional vai ser campeão, segundo o Pedro Afatato disse ontem na Rádio Bandeirantes. Terminou o assunto. Vamos discutir agora de qual competição. Se é da Copa do Brasil, eu acho que este é o debate que esse programa tem que propor agora. O Inter vai ser campeão do Brasileiro ou da Copa do Brasil? Eu acho que a Copa do Brasil é mais fácil. O brasileiro está um pouquinho complicado. Tá difícil. O Internacional mudou da Ponte Preta para esse jogo contra o Palmeiras em 4 nomes. 4 jogadores. E é um momento que tu tem que... O futebol é repetição, né? Claro. O básico é a repetição. Ele perde jogador, ele perdeu 2 para a Olimpíada. Algumas mudanças, elas são necessárias, como, por exemplo, a questão das laterais e o ingresso do Nico Lopes, porque veio para ser titular. É óbvio, mas agora, assim, tu não pode mudar muito, porque uma coisa é tu jogar com 3 zagueiros, a outra é tu jogar com 2. Danielzinho. Posicionamento do volante, o Serras tem que jogar, o Serras tem que ter uma posição, ele não é o 10. Daniel, mas pensa como o Falcão. Ele tem um lateral direito que é um bom jogador, que é o William. Claro. Teve uma queda de qualidade nos últimos jogos, é exemplo de todo o time do Inter. Ele tem um lateral direito. Ele não tem reserva. Ele vai ter que improvisar. O Ribeiro Neto aqui é o nosso personagem insubstituível. Isso sim. Ninguém seria pago, mesmo que o Ribeiro Neto é muito bem pago, para dizer os absurdos que o Ribeiro diz aqui. Não seria louco o suficiente. É difícil. Tia, às vezes no circo, Ribeiro, presta atenção na comparação. Às vezes no circo é mais fácil substituir o trapezista do que o palhaço. Claro. É mais... Então, o palhaço é o personagem principal. Isso leva a crer que tem um cara insubstituível aqui. Não tem a dúvida. Então, Meneghetti, tu bota qualquer um aqui para chamar comercial, chamar merchan e vai embora. Agora... Agora, Ribeiro Neto, como é que ele vai suprir o William se o lateral direito que ele tem reserva é de brinquedo, Daniel? O rapaz é de brinquedo. Mas pera um pouquinho, mas contrataram o cara lá do Chile, como é de brinquedo? Mas o rapaz é de brinquedo, ele não joga em nenhum time do Campeonato Gaúcho. Ele seria reserva em todos. Mas um pouquinho, me venderam a ideia de que o Internacional tinha um software
O Ribeiro. Software, que descobria talentos em toda a América do Sul. Descobriu o Luque também, né? Não pega só o caso que deu. Peraí um pouquinho, não é possível. Eu acho que o PC não foi software. Não foi. Não pega o caso que deu errado e transforma em regra. Mas foi o Arangues, foi o único que deu certo, Daniel. O Nico Lopes deu errado. Mas o Nico Lopes nem jogou ainda. Como é que sabe que vai dar certo? O jogador entrou, já tem software para contratar, né, Daniel? Não, tudo bem, mas também faz parte. Tu tem que saber... Bolões não fez software para contratar, né? O Quinteiro também, né? O Quinteiro é software também, né? Me dá, além do Arangues, me dá outro de software. Então tá tudo errado, Ribeiro. Não, me dá outro, tu não tem outro para dar, Danielzinho. É que o futebol não pode ter uma inovação. Se tem um técnico que fala bem, tu debocha do técnico. Se tem um jogador que aliás, quer... Deixa eu completar. Se tem um jogador que é epidérmico e que consegue fechar um ambiente, consegue mobilizar, ele é chamado de marqueteiro. Se tem o software não presta. Se o treinador muda ou busca fazer algo diferente, é errado. Qual é o problema do software, Daniel? Tem que entender que o software, ele analisa o rendimento do jogador dentro de campo, onde ele pode enxergar. Ele não vai nos bares de Belo Horizonte para ver se o cara tá no bar ou não tá no bar. E aí vem o zagueiro e não joga. Ele não consegue. O software não vai na noite de Minas para olhar isso aí. O software, ele parte do princípio que tem que ter alguém com um ponto de partida que conheça futebol. É uma ferramenta. Quem tá atrás da maquininha. Que tenha uma ideia de jogo e busque, através desses números, um jogador que tu vai deixa eu terminar. Não é estatística. É perfil. Perfil, tu consegue numa entrevista. Não. Tu consegue uma entrevista. O Falcão tá tendo problema também por perfil. Ou tu acha que o Falcão tá utilizando ou tá implementando a forma dele, do que ele pensa de jogar, com as características dos jogadores do Inter. Deixa eu dizer uma coisa pra ti, Daniel. Por isso também muda tanto o time. Se o Escoco, lembra do Escoco? Sim, sem se adrenalina. Se o Escoco tivesse sido entrevistado antes de ser contratado, não tinha vindo. Isso é o que tu acha, Ribeiro. É óbvio isso. Eu acho que o jogador foi bem na Libertadores. Que nem o Grêmio errou lá nos anos 90 com o Luizão. Tu errar no Escoco, tu errar no Luizão faz parte. Claro que o Luizão foi empurrado pelo Filipão aqui. Mas faz outra parte, coisa. Ribeiro. São grandes jogadores. É um baita jogador, Ribeiro. Então, não é, mas tu errar nesse jogador... Tu tem que saber quem tu traz ali, olho no olho, e o software não te dá isso aí. Mas ele jogou. Eu só queria questionar o Felipe no seguinte. O Felipe gostou do esquema com 3 zagueiros. A minha questão para ti é o seguinte. Tá difícil para arrumar 2. Por isso mesmo. Mas até por isso. Agora, por exemplo, ele perdeu o Paulão. Quem que ele tem? Raque, Hernando, Leandro Almeida, que está lesionado. Bob. Alan Costa. Olha, bota 3. E dá para usar o Fernando Bob como líbero. Eu colocaria. Bota 3, já que tem bota 3. Tu bota até o Ceará. Eu vou dizer uma coisa para vocês, que eu não ia dizer isso, porque eu às vezes sou acusado de alarmista. Quer chamar os universitários? Tem certeza que vai dizer? Meneghetti, deixa falar. Olha, o Afatato disse ontem... Meneghetti, deixa falar agora, que é melhor não dar tempo para pensar. Eu vou dizer assim... Daqui a pouco pode ser pior. E eu não vou usar, porque o Meneghetti não gosta que eu digo esquece a legenda e foca em mim. Eu não vou falar isso aí. Gente... Em seguida, mando de campo da Copa do Brasil. Eu estou apavorado. Para. É isso. Eu estou apavorado. A bola está pesada. Eu recebi umas contas lá em casa ontem que... Não, isso também. Mas tá bem. Tu tá gordo. Na conta tu tá gordo. Eu tô sabendo que tu tá com muito. Eu espero estar. Podia contribuir com a gasolina. Alô, Zé Aldo Pinheiro, me ajuda. Aqui, tá dependendo do Zé Aldo? Bom. Grande abraço. Grande. José Oldoraldo. Olha que a moeda vai desvalorizar e tu vai perder esse dinheiro. Nossa, a bola que o Inter joga, ela é uma bola de chama que queima o pé, a canela. Eu estou apavorado porque eu nunca pensei, né, que com esse grupo que o Inter foi formando e foi se desfacelando ia chegar nesse ponto. E se o Inter perder para o Cruzeiro, tá? O negócio vai ser Inter e Fluminense, vai ser um filme de terror. Se o pessoal perder para o Cruzeiro vai ser mais difícil para a profecia do Afatato. Vai ser um filme de terror. Tá bem. Cadu, na redação, mando de campo da Copa do Brasil. Todos 100% definidos, Meneghetti. Dos 3 gaúchos, 2 decidem em casa. O Grêmio decide na Arena contra o Atlético Paranaense. Primeiro jogo em Curitiba, segundo jogo na Arena. E o Juventude, primeiro jogo no Morumbi, segundo no Alfredo Jaconi. O Inter é que vai jogar a primeira partida no Beira-Rio e a segunda contra o Fortaleza vai ser lá no Ceará. Eu tenho os outros mandos de campo aqui, Meneghetti, se quiser já também. Vamos lá, já vai agora, Cadu.
Vamos lá então, Fluminense e Corinthians, primeiro jogo no Rio, segundo na Arena Corinthians. Santos e Vasco, primeiro jogo na Vila e o jogo de volta é no Rio de Janeiro. Palmeiras e Botafogo da Paraíba, o Palmeiras decide em casa. Botafogo e Cruzeiro, o Cruzeiro é que vai decidir no Mineirão. E Atlético Mineiro e Ponte Preta, primeiro jogo em Minas e o segundo em Campinas. Portanto, o Grêmio decide em casa, o Juventude decide em casa e o Internacional decide fora. Exatamente. Obrigado, Cadu. Diga lá, já vamos debater. Diga lá, Ribeiro. Agosto é o mês de novidades da Oral Sim, que tem muitos motivos para comemorar. É isso mesmo, Dia dos Pais, Dia Nacional da Saúde e mais de uma década da rede de clínicas Oral Sim no Brasil, sempre oferecendo o melhor tratamento com implantes dentários. A Oral Sim é referência no assunto. E essa semana a Oral Sim está realizando uma seleção de pacientes para implantes dentários. Então, você que está cansado daquela dentadura, aquela pultimóvel, é um verdadeiro carnaval na sua boca, né? Sente dor, está realmente incomodado? Então preste bem atenção neste vídeo. Atenção! A Oral Sim está oferecendo atendimento na especialidade de implantes dentários. É uma oportunidade imperdível para você se livrar de uma vez por todas da sua dentadura ou ponte móvel. Realize o sonho do seu implante dentário na rede de clínicas número 1 do Brasil. Ligue agora 0800 404 4400 e garanta já a sua oportunidade. Não perca mais tempo. Oral Sim, referência em implantes dentários. A Oral Sim tem uma equipe formada pelos melhores profissionais, tecnologia de última geração e oferece a você um tratamento humanizado, com o carinho e o respeito que tanto você merece. É só ligar 0800 404 4400. Agende agora mesmo a sua avaliação. Hoje está muito fácil realizar o seu implante dentário. Comemore você também com a Oral Sim. Só lembrando, hein? 0800 404 4400. Oral Sim, a sua referência em implantes dentários. O Internacional se reforçou, foi uma surpresa ontem à tarde para o Campeonato Brasileiro e também para a Copa do Brasil. O lateral direito Ceará está de volta, chegou em Porto Alegre ontem à noite e já deu entrevista. Vamos acompanhar. Eu gostaria de ter voltado numa situação mais favorável, mas infelizmente a realidade do Inter é um pouco complicada e eu estou voltando aí para tentar ajudar o Inter aí de todas as formas, né? Sair desse momento e colocar a equipe no local de destaque onde ela merece. Né? Se tiver tudo regularizado, né? A parte burocrática, eu estarei pronto para jogar. Né? Joguei domingo pelo Coritiba, então a questão física está tudo em ordem, questão técnica também. E o quanto antes estarei disponível aí para ajudar o Inter. Grande trabalho do nosso produtor e repórter Marcelo Salzano ontem no Salvador Filho, em Porto Alegre. Olha só, se a situação fosse favorável, Ceará, você não seria contratado. Deixa claro isso. Se tivesse tudo nos conformes, o Inter disputando primeiro, segundo, terceiro lugar do Brasileirão, você ficaria no Curitiba. Então, você está chegando porque o Internacional foi imprevidente, foi imprudente, em última instância foi incompetente na montagem do seu grupo de jogadores, não conseguiu contratar um lateral direito com mínimas condições para suprir a ausência do William e recorre ao Ceará. Esta é a crítica. Isso escancara a imprudência. Mas eu acho que a solução encontrada... E o desespero. Desespero, tá certo. Eu acho que a solução encontrada pelo Afatato, presidente Pífero, ela é criativa, inventiva e até certo ponto pode dar certo. Ele é veterano, tá com 36 anos. Pô, fez o grande jogo dele, da vida dele contra o Barcelona em 2006. Mas é um jogador que a gente tem acompanhado, especialmente no Cruzeiro, menos no Curitiba, no Cruzeiro. Fez boas campanhas, oscilou uma época entre ser titular e ser reserva no Cruzeiro. 2 títulos brasileiros. Joga nas duas laterais, pode servir na esquerda também. Então eu acho que é uma solução encontrada inteligente. E eu não posso criticar a direção do Inter por, quando a água está já chegando na testa, procurar soluções. Mostra que foi imprevidente, mostra que foi incompetente, mas o que eles têm que fazer é isso, é reforçar o time. Contratação no aspecto financeiro absurda. No aspecto financeiro absurda. Aspecto técnico, ele é melhor que as alternativas que o Inter tem. O Inter vai gastar 4 milhões de reais pelo contrato até final de 2017, 2017. Né? É 1 milhão de reais que o Inter paga ao Curitiba para que ele saia agora, rompa o seu contrato. E ele ganhava cerca de 100 mil reais lá no Curitiba, o Inter ofereceu um salário que é o dobro, cerca de 200 mil. Ele é reserva do Dodô, né? É o Dodô que é o Dodô? Não, ele estava lesionado. Ele é titular do Curitiba, mas estava lesionado. Ele se machucou e o Dodô surgiu daí bem. Assim, eu vou dizer assim, o Ceará, ele é um líder, tá?
Esse é um ponto positivo. E claro que ele é uma liderança diferente, ele é um cara religioso, atleta de Cristo, entendeu? Mas é um cara aglutinador, tá? Aglutinador. Bom. E daqui a pouco o Inter pode estar precisando de um aglutinador dentro do vestiário. Acho que sim. Aí tem notícias de alguns rachas e tal. A coisa quando tá ruim, né, Meneghete? Surge tudo que é tipo de história, né? Então, tá bom. E não é nem pela idade, tá? Porque o Zé Roberto veio aqui com 40 anos e jogou. Então, se o cara se cuida, claro que cada um com a sua técnica, cada um com o seu limite técnico. E claro que isso vai de encontro a uma filosofia do Departamento de Futebol do Internacional de rejuvenescer, o Argel rejuvenescer, né? Ele dizia rejuvenescer. O Inter fez a proposta, mandou os veteranos embora e agora traz no desespero um jogador de 36 anos. Desespero. Essa para mim é a palavra. O Inter, se vocês, torcedores do Internacional, queriam uma noção real e concreta do que pensam os dirigentes do Internacional... Menos Pedro Afatato. Não são pelas entrevistas, não pelo discurso, é pelos atos. E este ato é o que representa... Mas que ato, Ribeiro? O presidente e o vice Pedro Afatato estão no Rio de Janeiro. Estão no Rio de Janeiro para o sorteio da Copa Brasil desde ontem. Se tu vai julgar pelos atos, isso mostra que eles não estão nem aí, então, Ribeiro. Que eles estão tranquilos, que o Internacional vai escolher qual é a competição que quer ganhar. Mas tem mais coisa aí. O presidente não, nesse momento, o presidente que assumiu o futebol... não deixaria o vestiário sem uma proteção nesse momento para ir para o Rio de Janeiro apenas para o sorteio da Copa do Brasil. O Meneghete está certo. O presidente realmente não está. Esse não está desesperado. O resumo... Porque ele... Aqui, ó, eu me lembro antes de... Quando tinha o Inter que planejar a viagem para o México, lembram? Libertadores da América, semifinal. O presidente e o Afatato foram para a Itália, né? Se não me engano, ver... Não era Libertadores, não tinha jogo na Itália, ainda não tem, na Libertadores não, mas aqui. Era no México o jogo. Fornecedor do material esportivo. Como é que era aquela marca famosa? Armani. O Armani. Jorge Armani. Isso aí. Tá. Então eles foram lá e tal. Mas o Ribeiro... Agora... Bons ternos, viu? Bons ternos. O goleiro do Atlético Nacional de Medellín se chama Armani. Poderia ter trazido esse. Opa. Olha aqui, ó. Então, assim, ó. E agora, né, no momento que o Internacional... eu acho que a coisa está difícil, né? Que nem... Ribeiro, não brinca com coisa séria, Ribeiro. Aí eles estão os dois no Rio de Janeiro. Ribeiro, não brinca com coisa séria. O presidente do Internacional foi pro Rio porque tem algo mais importante para resolver. Óbvio que ele não vai deixar o vestiário sozinho. Depois que o que tem de mais importante nesse momento de que ele começar um processo para ontem de remobilização do vestiário? A questão do contrato com a televisão... tu tá brincando comigo. Tu tá brincando não. Com as cifras, não, nem um pouco, Meneghete. Se o Internacional for rebaixado, vai diminuir a cifra, viu? Se o Internacional for rebaixado, o que não vai ser garantido pelo presidente e pelo Afatato, tá resolvido. Essa questão está resolvida. O Inter agora vai escolher se quer ganhar a Copa do Brasil ou o brasileiro. Não existe justificativa para os dois, que é vice de futebol e supervisor. Tá? Por isso que eu acho que ele foi... Não estarem aqui. Então vai um só, né, Daniel? Mas manda ele tem que ir. O diretor financeiro do clube, que aliás o Afatato é o vice-financeiro. Manda só ele. E o presidente Pífero fica aqui, comandando o vestiário, falando com os jogadores. Ribeiro, um pouquinho. Isso aí é obviedade, isso aí é feijão com arroz. Sabe, o meu pai dizia... Saudoso pai, o óbvio ululante. Por um pouquinho. O departamento de futebol do Internacional está acéfalo. Não existe uma cabeça pensante. Se pensa futebol com política. Já faz um tempo. Havia tentativas e a informação que eu obtive ontem é que o Inter tinha acertado, por exemplo, a contratação do lateral esquerdo Carlinhos, do São Paulo, e foi vetado pelo presidente Vitório Pífero por questão de limite financeiro. Não houve essa contratação. Agora, como ele, Pífero, é o vice de futebol, ele precisa dar uma satisfação. E aí o limite financeiro que ele próprio impôs foi para o Beleléu. A contratação do Ceará é o mesmo pensamento mágico que moveu a contratação do Falcão como treinador. Tá? É um ídolo, faz parte da história do Internacional, mas... minha opinião, como lateral, não serve para ele. Não joga mais que o Paulo César? Não joga mais que o Paulo César? Parei. Tu vai recorrer a quem para contratar um lateral direito? Esqueçam que o Ceará marcou o Ronaldinho. Um lateral de 36 anos está voltando de lesão, o Inter contratou ele. É isso. Você está voltando de lesão, esse é o resumo. Está na alça de mira do Inter. O Léo Moura voltando de lesão, o Messi está voltando de lesão. O Léo Moura tem 39, está no Santa Cruz. Vamos trazer o Léo Moura para o Inter também, então. É esse o porte, é esse o nível das contratações? Acho que não, acho que o Léo Moura está jogando. Tu tá fora. Eu não consigo elogiar. Tomara que o Ceará me cale, tomara que o Falcão me cale. Mas tudo bem, é o Felipe. É o Rogério me cale. Me cale a minha boca. Mas eu quero te dizer o seguinte, o Rogério vai nos calar e vai ganhar o ouro olímpico. Eu tô confiante. Olha só, o Felipe, o Internacional precisa de um lateral de reserva, né? Tu concorda, né? Eu não estou analisando a relação custo-benefício, que ela é horrorosa pelo que vocês trouxeram de números aqui. Ela é horrorosa. Mas o Internacional precisava, né?
E achou no Ceará alguém que tem facilidade para se adaptar ao grupo Mas, e joga nas duas. O Inter não tem nenhum lateral. A função do Ceará vai ser a mesma do Alex. A gente vai ficar em dúvida se eles vão para Chapecó enfrentar Chapecoense ou se vão jogar o jogo festivo da Libertadores. É no mesmo dia. É no mesmo dia. É uma dúvida. Para aí. Olha, se não tiver no vídeo, não. Vai trocar o dia. Se não tiver no vídeo mesmo. Esse time vai ficar mais forte, hein? Esse time do jogo festivo vai ficar mais forte, hein? O Bolívar não fala? Aliás, o Bolívar foi quem trouxe o Ceará. Foi por isso que o Inter trouxe o Ceará, tá? Porque o Bolívar ligou pro departamento de futebol que não conhece futebol. Olha, tem o Ceará lateral direito. Me serve, é o Ceará, aquele que jogou no Inter, me serve. O cara tem 36 anos. Quando eu perguntar, mas pro dia 10 ele já está convidado. O grande problema do Internacional é o processo. Dia 16. Eu estava dando informação errada, me permita... Está fazendo efeito sonoro. A questão é o seguinte, o processo do Internacional está errado. Quer dizer, o Inter descobriu que precisava de um lateral domingo às 6 da tarde. Isso aí, é isso aí. Quase em agosto. E eu acho que não vai ficar só no lateral, né? Não. Mas a necessidade maior era o lateral esquerdo. Não, né? A necessidade maior do time do Inter é o 10, Felipe. Não, a necessidade maior do Inter é o articulador. O Inter é um time que não articula. O Hidalgo tá jogando ainda, não? Nossa Senhora. Ele vem pro dia. Cadu, tem interatividade aí, Cadu? Sim, Meneghetti, tem interatividade. O Juarez da Silva Rosa está dizendo que, mais uma vez, o Inter imita o Grêmio. Traz um ex-lateral direito para tentar resolver um problema da posição. Ele está se referindo, provavelmente, ao Edilson. O Lucas Bravo, ele está dizendo que, para os colorados ficarem tranquilos, porque o Ribeiro, Mick Jagger, está preocupado, ou seja, sempre acontece o contrário. O Maicon também brinca com o Ribeiro, está dizendo que a avó dele está almoçando com ele e, olhando o Donos da Bola, falou: aquele ali, de óculos, só dá martelada nos outros e só humilha a bancada. O Rogério está dizendo que com essa bolinha o Inter não pode nem falar em título, e o Fernando questiona o Felipe quando o Felipe comentou sobre a possibilidade do Inter jogar com 3 zagueiros, que agrada o Felipe. O Fernando disse que o Inter nem tem 3 zagueiros. Muito bem. Diga lá, Daniel. Meu amigo, se você está usando óculos e humilhando a bancada... não, tem que fazer o detalhe, tá careca, né? Porque o Meneghetti está de óculos, então não posso me comprometer. A relação a 2, ela tem que ser vivida intensamente entre 4 paredes, hein? Você tem que fazer bonito, senão... Aquela história, né, Luciana? Exato. Mulherada tá exigente, né? Com certeza, não dá para chegar de qualquer jeito, não. E o Ativo vai te ajudar, meu amigo, nessa caminhada. Você precisa ter energia, ter pique e inovar nos momentos a 2. Não dá para deixar a relação descambar ali, não, tá? O Ativo, ele é o estimulante do homem moderno. Ele é o seu grande aliado, porque ele não vicia, age por vários dias no seu organismo para você aproveitar ainda mais os efeitos dele. Indicado para homens de todas as idades. Exato, porque não altera a pressão sanguínea. Isso é o grande diferencial em relação aos outros que tem por aí. Então liga 30810700, somente na nossa central, não tem nas farmácias. 30810700. Nós atendemos todo o Brasil, então aproveite as nossas vantagens. Olha, gente, atenção aqui, ó. Primeiro pagamento só daqui 45 dias. E a parcelinha a gente manteve baixinha, né, Daniel? 69 centavos por dia. Exato, gente. É uma economia bem pequenininha. Tem pacote promocional também, né, Luciana? Tem pacote promocional para quem quiser já fazer ali um grupinho de ativos ali guardadinho para... Faz um combo para ser feliz. Exato, essa que é a combo, verdade. é a melhor palavra. E aí você vai aproveitar que vai ter muito mais desconto, tá? E a entrega, ela é sigilosa. Você que está aí no trabalho, pode pedir, ninguém vai saber o que você está recebendo. O cara não vai chegar com banda de música lá anunciando que chegou vai chegar uma caixa bem discreta e ainda a entrega ela é grátis para todo o estado. Então aproveita para dar um up na sua relação, valorizar o seu potencial e fazer bonito na hora H. O telefone é 30810700. 30810700. Daniel, hoje, quantos minutos de promoção? Meia hora. Meia hora? Valendo, então, a partir de agora. Meia hora de promoção para você ligar e pedir o seu ativo. Perdeu o almoço na central lá. Tá valendo a promoção, então. Então, liga agora, 30810700. Ativo é você, nativa sempre, Meneghetti. Obrigado, Daniel Oliveira. Já voltamos com os donos aqui na Band. Na última reportagem da série Gaúchos no Rio, você confere como o Rio Grande do Sul pode conquistar medalhas na natação. O sonho de menina se tornou realidade.
em 2007, quando teve o Pan-Americano aqui no Brasil e a Flávia Delaroli estava competindo, eu disse assim, mãe, um dia eu vou usar aquela touca do Brasil. A inspiração em Flávia Delaroli, que conquistou medalha de prata no Pan-Americano de 2007, deu certo. Aos 24 anos, Graciele Hermann vai disputar a segunda Olimpíada da carreira. A gaúcha de Pelotas, atleta do Grêmio Náutico União, confirmou o índice olímpico em abril e ajusta os detalhes para ir bem no Rio de Janeiro, com o apoio da torcida. Escutar teu nome, escutar o nome do Brasil ali sendo chamado é uma emoção que a adrenalina vai lá em cima. Na Olimpíada, a Graciele vai competir nos 50 metros livre. A prova é rápida e não demora quase nada da partida até a chegada. O 50 livre é muito detalhe, né? É detalhe de saída, detalhe de ondulação, detalhe de chegada, é tudo isso que faz uma prova perfeita, né? Porque é tudo muito rápido, são 24 segundos, né? O recorde da Graciele foi alcançado em 2014, 24 segundos e 76 centésimos, a melhor marca da prova na América Latina. Já no revezamento 4x200 livre, o Rio Grande do Sul será representado por André Pereira. Pela primeira vez, o nadador de 22 anos estará nos Jogos Olímpicos, na prova que conta com outros 3 atletas. Estou bem mais tranquilo para treinar, então o meu nível de treino está sendo muito melhor do que o próprio semestre passado. As braçadas não são um desafio maior do que o enfrentado no início da carreira. Natural de Osório, André costumava percorrer 100 quilômetros de ônibus até Porto Alegre, só para treinar no União. São 14 anos de natação, então é uma estrada grande aí, mas que tudo valeu a pena. Assim, olhando para trás, eu não me arrependo de nada, nada realmente. Disputar a Olimpíada também significa um encontro com ídolos para o André. Será a oportunidade de conhecer o americano Michael Phelps, que levou 8 ouros na Olimpíada de Pequim em 2008. A gente costuma brincar que o cara é um ET, o cara não é daqui, né? E quem sabe você também não se torna um desses, junto com a Graciele, para representar o nosso estado no Rio de Janeiro. Força aos gaúchos lá na Olimpíada do Rio de Janeiro. Diga lá, Ribeiro Neto. Ai, meu Deus do céu, esses meus cabelos esvoaçantes, né? Eu tenho uma notícia para você. Em comemoração aos 35 anos do consórcio Honda, a promoção Chave de Ouro vai premiar com mais de R$1 milhão em prêmios os clientes que comprarem uma cota de consórcio. Isso mesmo, será mais de R$1 milhão em prêmios, 350 prêmios de R$3.500 e 4 prêmios de R$35 mil. E você, que já é cliente do consórcio Honda, basta pagar suas parcelas em dia para aumentar ainda mais as suas chances de ser premiado. O consórcio Honda é o melhor caminho para realizar o seu sonho, com parcelas que, cabem no seu bolso. É muito fácil e barato comprar a sua moto Honda e o melhor de tudo, você não paga juros. Olha só. Põe aí, Bis 125 a partir de R$ 162,51 mensais. Tem a XRE 190 a partir de R$ 239,20 mensais. Opa, vamos lá, não perca tempo, vá agora mesmo a uma concessionária Honda. É isso aí, faça o seu consórcio e participe da promoção Chave de Ouro. Você poderá ganhar prêmios de até R$35 mil e é prum, Meneghete. Obrigado, Ribeiro Neto. Olha só, a gente fez um levantamento do rendimento, da performance do time do Roger, do time do Grêmio, contra as equipes de médio ou pequeno porte. E não é um rendimento lá muito positivo, né? São 8 jogos, o Grêmio tem 3 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Já contra os grandes, muda completamente, 6 vitórias, 2 empates e apenas 1 derrota. O Grêmio tem mais facilidade para jogar contra equipes grandes do que contra equipes médias. É fácil de entender. O Grêmio, quando tem espaço para jogar em velocidade, ele desempenha, porque o padrão de jogo e a marcação alta na saída de bola, o bloco alto, né, do Grêmio, isso favorece esse tipo de jogo. E aí, quando tu enfrenta peixe grande e não fica retrancado, não fica nas 2 linhas de 4, então o jogo está mais fácil. Agora, quando o Grêmio, inclusive na arena,
onde tem um percentual fantástico, enfrenta e tem que impor contra um sistema fechado, aí ele encontra dificuldade. Tudo bem, Ribeiro, mas é que vai de encontro a isso a qualidade dos times. É muito mais fácil jogar com um time ruim, tecnicamente, do que contra um time bom, Ribeiro. Até porque há também uma acomodação do Grêmio. O Grêmio não ganhou do América na postura, Ribeiro. O Grêmio não ganhou o próprio Edilson. Não jogou nada. O próprio Edilson disse, o nosso nível de concentração... Para com esse negócio de postura e atitude. Não. O importante é a bola. Não, Ribeiro, alguma coisa tem. Tu joga contra... Deixa eu terminar. Tu joga contra os grandes e tem uma pontuação alta e não tá pontuando contra os pequenos, não é técnica, pô. Na hora que tu enfrentou um time melhor, tu ganhou. Mas e não é só questão de espaço, Ribeiro. Tática não, também, é também postura. O Grêmio foi achando que é o natural e ia ganhar o jogo. Como é que o Luan, como é que o Everton, como é que o Bolanes vai jogar em velocidade num curto espaço de faixa de campo? Mas não é isso. Como. Ribeiro, o Grêmio jogou... Tu tem que abrir e jogar pelas laterais. O Grêmio jogou desacelerado, Ribeiro. O Grêmio jogou lento. Então é garra. Tem um pouco de cada um, né? Por exemplo, contra o Figueirense, a dificuldade que o Grêmio teve de ganhar do Figueirense. Foi terrível, os gols estavam aparecendo ali, é isso aí, ó. Aí é porque o Figueirense estava fechado, o Grêmio não conseguiu. O Grêmio foi chutar a primeira bola gol com o Wallace e aí a bola entrou. Agora, tem jogos fora de casa que realmente é muito apático. O jogo contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada foi horrível. Terrível. E esse contra o América Mineiro agora também. Por que o Grêmio tomou esse gol contra o Figueirense? É porque o Figueirense não dá espaço, a dificuldade não é porque o Grêmio está sempre tomando gol. Vamos parar. Não tem nada a ver. Tomam gols, viu, Danielzinho? Não tem nada a ver. E o Grêmio vinha com uma sequência de gols. Agora deu uma melhorada. E uma outra, né? Tu foi o comentarista no jogo contra o América, tu disse que faltou. Não dá para entender essa falta de vontade do time do Grêmio. Agora tu tá defendendo o contrário. Eu estou dizendo que influi, mas não é a essência. A essência é a bola. E acho que tem mais. E me admira tu, que diz isso sempre, vem com esse papinho. Tem mais um item nisso tudo. O time pequeno se fecha, joga no contra-ataque e bola parada. Qual o ponto fraco do Grêmio? A bola parada. O grande problema é disputar o título com Palmeiras, Santos, Atlético Mineiro. Corinthians está na briga, né? O líder hoje. Vai ter que mudar esse aproveitamento. Isso é que é preocupante. Lembra no passado o Grêmio pontuou contra todos os que estavam na frente dele. Aí começou a perder para pequeno, empatar para pequeno, não brigou pelo título. E esse ponto é preocupante, tá? Eu tô vendo que a história, aos poucos, a história está começando a se repetir. Eu não sei qual é a competição que o Internacional vai escolher para ganhar. O Afatato disse que o Internacional vai ser campeão de uma das duas, mas eu acho que o brasileiro está um pouco mais difícil. Mas o Grêmio, não tendo o Internacional como rival do brasileiro, teria que, então, Corinthians, Santos, Palmeiras, que são grandes. Então, em tese, o Grêmio seria mais importante ganhar pontos destes grandes, que são concorrentes diretos. O problema é que esses grandes vão contra os pequenos e fazem a obrigação, o tema de casa. Claro. E recuperam os pontos perdidos para o Grêmio contra esses, porque o Grêmio enfrenta esses mesmos e não ganha. O Muricy falava isso, né? O Muricy disse que o Campeonato Brasileiro de pontos corridos se ganha contra os times pequenos. Contra os grandes, tu troca pontos. Tu vai ganhar em casa e perder fora. A manchete desse nosso debate aqui é o seguinte: o Grêmio é um time irregular e o Inter é regular. Ele perde para grande, para pequeno, para médio, para tudo. Ou seja, é claro, mas a gente está brincando, mas é verdade. O Internacional é muito mais regular que o Grêmio. Ele perde todos. De vez em quando empata e tal. E o Grêmio não. Ele ganha dos grandes e tropeça com os pequenos. Mas isso aí é uma coisa que isso aí o Roger tem competência, a gente sabe disso. Agora vai puxar o saco do Roger. Não, fala mal dele todos os dias há um ano. É que ele descobriu que o Roger assiste quando tá mal. Agora vai puxar o saco do Roger. Não, pá. Tu fala mal do Roger aqui, tu ironiza as expressões que ele usa. Bloco alto, bloco baixo. Tu não respeita o Roger. Uma coisa é o trabalho, outra coisa é o tatiquês que ele usa, que eu acho, mas pra ti o que mais importa é o tatiquês. Não, o que pode é não vê mérito no trabalho dele. O Ribeiro Neto há muito tempo e tal. Também me conhece. O Ribeiro não consegue entender o teu tatiquês. Por isso que ele ironiza. Não, eu acho que o Ribeiro não consegue entender o que o Roger faz no time do Grêmio. É diferente. Tu tá nessa vida. Por isso que ele não é importante pro Roger. O importante é que os jogadores entendam. Eu faço uma crítica, por exemplo, já que o Roger nos assiste, pontual uma característica do Roger, que é quando o jogo começa até o final, a substituição especialmente, mas a maneira durante o jogo que ele se comporta às vezes. É essa a crítica que eu tenho. Mas acho que até o jogo começar ele já é um treinador pronto.
Agora, quando começa o jogo, eu acho que falta bagagem para ele. A tua crítica a ele é uma crítica irônica, era uma crítica maldosa. Não é maldosa. Eu pega no pé dele. Eu aqui, ó, Ele não é maldoso. Longe de mim querer incendiar. Aí o Argel, porque teu bruxinho vinha aqui e comia todos os dedos, falava numa língua, um argelês. Já que falou que o Roger fala no tatiquês, o Argel fala no argelês. Aí tu passava a mão na cabeça, aí tu defendia. É que o Roger é o cavalheiro e o Argel é o ogro, entendeu? No discurso. Na verdade é o seguinte, eu acho uma demasia esse discurso, mas tem nada a ver com o trabalho. Eu respeito o trabalho do Roger e vejo a evolução dele, embora ele ainda esteja caminhando numa estrada longa. Claro. Mas para quem está caminhando, ele já está fazendo muita coisa, Ribeiro. Mesmo faltando o título. Eu acho que ele foi mal na Libertadores, por exemplo. Não, mas aí foi um erro que não foi só dele. Porque teve todo um planejamento, teve toda uma estratégia. Mas aí eu acho que o Campeonato Gaúcho e lá. Não, mas só um pouquinho. Mas quando começou o jogo com o Rosário, o Felipe Duarte trouxe no dia do jogo como é que o Rosário ia se comportar. Ele fez uma análise de 3 jogos do Rosário que ele viu um dia antes e outro aqui no dia. Como é que o Rosário ia se comportar. Quando começa o jogo, que o Roger não tinha percebido isso, ele não consegue sair daquela situação. E aí não posso cobrar do Rui Costa, do presidente Bolzan, do Dutra, do Herman, do Praz, não posso cobrar. Quem é que estava marcando naquele jogo? Marcelo Hermes. Bressan também. Bressan. Aí fica difícil, né? Então mas não pode perder os 2 jogos também. Aí fica difícil. Não, mas perdeu os 2 jogos. Eu entendi. É 8-80, quer dizer, vocês acham que eu critico o Roger e o Danielzinho... E o Danielzinho o jeito não dele falar, Ribeiro. A minha crítica dele é uma crítica, digamos, técnica. Ribeiro, quando ele erra, eu critico. Eu acho que não tem nada a ver, o trabalho é elogiável. Agora, tudo, a ironia, entendeu? A ironiazinha maldosa. Porque o bloco alto, bloco baixo, passa em semifinal. O Ribeiro está tentando passar a imagem que eu não critico o Roger. Não critica tudo. Tá proibido. O Danielzinho não critica o Roger. Não sei por quê. Eu critico o Roger e acho que ele ainda não conseguiu. Agora parece que as coisas estão se arrumando. Ele não conseguiu resolver o problema defensivo do Grêmio ainda. Essa é uma crítica que eu faço a ele. Agora, eu tenho que ver que o Grêmio tem um time que ainda tem limitações de grupo. E o Grêmio, ano passado, chegou num ponto alto, que era o que o time permitia, que o grupo permitia, e esse ano de novo. Agora, eu tenho que notar que esse treinador ele faz um trabalho diferente do que alguns. O Roger, a gente não pode esquecer que o Roger tem 3 anos de técnico profissional. Claro. 3 anos. É isso. Ele treinou Novo Hamburgo, Juventude e Grêmio. Um clube grande que é o Grêmio. Todo respeito ao Juventude. E com o Grêmio, ele está chegando pela 2ª vez num G4 do Campeonato Brasileiro. Claro que a gente quer que seja campeão, que vá além e tal. A cobrança é sempre lá em cima, né? Mas o Roger está começando. Mas se ele está magoadinho com crítica, mesmo a do Ribeiro, que é maldosa, sobre o linguajar do tatiquês que o Ribeiro define, se ele está magoadinho com isso, ele está na posição errada. Eu quero dizer para o Roger que eu não vou nem dizer o caixa do banco, eu vou dizer o empacotador do supermercado, esse é criticado. Quando ele faz lá o trabalho que ele mistura, por exemplo, um azeite com um produto da ferragem, ele vai ser criticado, não adianta. Ou se ele demorar, ou se ele colocar um saco fininho para colocar a garrafa de cerveja pesada, nós vamos criticá-lo. Então, todo mundo é criticado. Aí, quer ser técnico do Grêmio Futebol Porto Alegrense e não quer ser criticado, não. Ele não tem essa de ficar magoari, que a informação que chegou é essa, né? Pois é, mas aqui tá tudo bem, não tem problema nenhum. E eu, por exemplo, eu injustamente sou criticado todos os dias. E é injusto. Diga lá, Cadu. Meneghetti, para esclarecer as datas das oitavas de final da Copa do Brasil. A CBF ainda não desmembrou os confrontos, mas estabelece 2 datas como datas base. 24 de agosto, os jogos de ida, e 21 de setembro, os jogos da volta. Vai ter um espaço aí de praticamente um mês entre o jogo de ida e volta das oitavas da Copa do Brasil. Inter decide fora contra o Fortaleza, Grêmio em casa contra o Atlético Paranaense, Juventude em casa contra o São Paulo, é isso, né? Exatamente. Os 2 gaúchos, Grêmio e Juventude, começam fora, decidem em casa, e o Inter começa jogando no Beira-Rio e decide a classificação no Ceará. Informação lamentável. E eu estava comemorando que o Inter tinha, junto com o Palmeiras, pego um dos adversários mais frágeis, né? Mas essa ordem dos jogos aniquilou. Acho que no estágio de Inter e Cruzeiro... O Afatato vai errar, tá? No estágio de Inter e Cruzeiro, Copa do Brasil não é prioridade. E não será tão cedo. Mas o Afatato não escolheu a competição, ele não falou qual seria. Até pode cair fora da Copa do Brasil, o que eu não acredito que caia fora para o Fortaleza. Gente, o Fortaleza está na Série C. E daí? Ribeiro? E daí? O Fortaleza, tudo bem, é o líder, mas é na Série C. Eu acho que mata aqui o 2-0 aqui e vai para lá classificado. 2-0 em quem? Contra quem? Contra o Fortaleza. A Copa do Brasil não é prioridade para Inter e para Cruzeiro.
Ah, é? Mas o Fatato, ele quer um título, ele não quer os dois. Aí você não pode... É que eu não entendi. O Daniel está decretando o Inter já na zona do rebaixamento que rodada Não. Tu é que decretou o rebaixamento do Internacional hoje na Rádio Bandeirantes. Eu acho que o Inter tem que focar em ficar longe dessa zona. Não, falei que eu estou apavorado. Bota time misto contra o Fortaleza? Ajusta o time, vai levando do jeito que dá. Vai levando. Vai levando do jeito que dá, dependendo da situação no Campeonato Brasileiro. Pergunta pro torcedor do Palmeiras se ele gostou de ser campeão da Copa do Brasil no mesmo ano que ele foi rebaixado. Levantou o caneco da Copa do Brasil e caiu no Brasileirão, velho. Escolar e técnico na Copa do Brasil na maior parte do Campeonato Brasileiro. Foi ser demitido. Gilson Klein assumiu. O abaca pesado. Muito bem, concurso cultural, senhor Ribeiro Neto. Sabe que está chegando o Dia dos Pais, né? Isso aí é sempre que dia muito é legal. Pais, dia 14, né? 14. O Dia dos Pais está chegando e para comemorar a data, já pensou em passear o final de semana na Pousada dos Platos em Nova Petrópolis? Tá vendo a imagem? E lá é fantástico, é na Serra Gaúcha e é por nossa conta. Para participar é fácil, você só precisa escrever uma frase dizendo: por que você merece passar o final de semana com o seu papai no Jardim da Serra Gaúcha? A frase mais criativa será divulgada na segunda-feira, dia 8 de agosto, aqui nos Donos da Bola. Participe! Mande e-mail para donosdabola.rs@band.com.br. Donos da Bola, rs@band.com.br, Meneghete. Quando o cara lê no TP, fica bem mais fácil, né, para acertar. Às vezes nem assim, né? Daniel Oliveira, na marca do pênalti. A pergunta vem de São Gabriel. Alô, comunidade de São Gabriel. Wagner Ferreira. Wagner, obrigado pela tua participação conosco. Pergunta atualizada do Wagner. Eu não concordo com a tese, viu, Wagner? Mas vou ter que fazer a pergunta aqui. Com a contratação do Ceará, quem será o próximo reforço colorado? Perdigão, Edgley ou Rubens Cardoso? Boa pergunta. Partindo da premissa que a lateral esquerda é uma carência, Rubens Cardoso. Arrastando. Wagner Ferreira, obrigado pela tua participação aqui conosco. Cadu. Meneghete, o recado do pessoal no Twitter, o Fabrício, a mensagem dele: desculpa o clubismo, mas o Inter, mesmo com todos os problemas, não cai. Isso é delírio gremista. É o que está dizendo o Fabrício. O Giovani, ele é gremista e diz que o maior erro do Inter foi ter ganho o Gauchão, pois se enganou com um time muito limitado. E o Arthur Rodrigo, ele reclama da falta de intensidade do Grêmio contra o América, que foi um jogo modorrento. E frisa, já falei, o Grêmio joga mal quando o Douglas está mal. É uma tese interessante, né? Mas o Douglas também sofre quando está muito marcado ali para o espaço. Mérito do Roger acertar o posicionamento do Douglas. Você nunca reconheceu isso? Eu falei isso. Claro que reconheci. Falou nada. Roger, não houve as intrigas, Roger. Nunca reconheceu É tudo isso. intriga aqui, Roger. Acertou a do Luan. Mas tu conquistaste um fã, Roger. Agora eu descobri, não sabia, que o Danielzinho não te critica. Isso é legal. Isso é não, Ribeiro, para com isso. Para com isso. Para com isso. Não entra nessa aí que vai ficar ruim. Por quê? Vai perder a carona. Vai perder a carona, hein? Danielzinho, por favor, não faz isso. Danielzinho, tu sabe que tu tá... Hoje nós temos que ir ali no... Hoje é um pouco mais... Hoje é bandeira 2, parece que é intermunicipal a Canoas. Recuperando a informação sobre Copa do Brasil, o Internacional pega o Fortaleza, primeiro jogo no Beira-Rio, segundo jogo lá em Fortaleza, no Ceará. O Grêmio pega o Atlético Paranaense, Pedreira, primeiro jogo em Curitiba, segundo jogo aqui na Arena em Porto Alegre. E o Juventude pega o São Paulo, pegou o osso mais duro, São Paulo sem técnico. Primeiro jogo no Morumbi, segundo jogo no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. É a Pedreira, pegou o Juventude. Tem sorteio nas quartas de final, né? Tem sorteio que nem ano passado. Definido ainda. Não, tem. Aí depois tem, né? A partir da semifinal tem, né? E o São Paulo à procura de técnico, o Bausa vai dirigir a seleção argentina e o Abelão está sendo cotado. Pois é, mas o Abelão tem contrato, acho que está recebendo ainda dos Emirados. Não, mas agora já está liberado. Está liberado. Está liberado. Mas ele não quer treinar. Aconteceu isso no Internacional um tempo atrás, 3, 4 meses. O São Paulo contratou o Osório e foi para a seleção mexicana. O Bausa foi para a seleção argentina. O próximo técnico de São Paulo tem que pegar essa barca, vai para alguma seleção. Vai para alguma seleção. Impressionante, né? Impressionante. Eu só quero dizer para você o seguinte... Eu achei que ia ser o Diego Aguirre, mas ele está empregado, né? Mas é que lá no Morumbi tem muita pizzaria já, cara, então não precisa. Não é no Morumbi, é no Bexiga. Lá os melhores são no Bexiga, mas no Morumbi já tem. Voltaremos amanhã ao 12h30. Tenham todos vocês uma excelente terça-feira. Tchau.